Louvado seja Deus por mais essa oportunidade para nós estudarmos Filipenses, o primeiro capítulo, do versículo 19 até o versículo 26, mas nós vamos dedicar ao versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Considerando essa expressão do apóstolo Paulo, pela súplica e oração da igreja, ele acreditava que aquele resultado final seria a libertação dele. Isso nos faz pensar, primeiramente, sobre a razão pela qual nós existimos e que nós vivemos. Nós deveríamos ter um entendimento bíblico, com uma compreensão das Sagradas Escrituras, de que nós existimos e de que nós vivemos para Cristo. Você deve se perguntar o que significa realmente viver para Cristo. E como que você pode saber, como que você pode identificar que você realmente vive para Cristo e você o coloca como primazia. Filipenses 1:21, Paulo está dizendo assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguns estudiosos dizem que viver é o que nós estamos vivendo, como que nós estamos sendo motivados, como que nós estamos comprometidos em um relacionamento de intimidade com Cristo. Eles dizem que viver não é meramente existir biologicamente, mas nós precisamos viver, ser motivados, sustentados por um relacionamento de intimidade, por um vínculo com a pessoa de Jesus Cristo. E isso implica viver inteiramente para o agrado de Deus, viver inteiramente para a glorificação de Deus, para a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas famílias, as nossas igrejas precisam estudar as Escrituras buscando essa compreensão, o entendimento claro, compreensivo de que nós existimos, de que nós vivemos para Cristo e para a sua glória. Gálatas capítulo 2, 19 e 20, Paulo nos ensina isso, de que ele está crucificado com Cristo. Não é ele mais quem vive, mas Cristo vive nele, e o viver que ele tem pela fé, ele vive, para a glória desse Cristo. A razão da existência dele é esse Cristo. O Salmo 37, versículo 4, nos ensina a encontrar essa razão de existência no próprio ser de Deus, entendendo que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Entender que nós existimos e que nós vivemos para Cristo é basicamente tomar as mesmas decisões que Paulo toma em Filipenses 1:21, Gálatas 2:19 e 20, e também em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 11, quando Paulo fala que ele tinha todas as prerrogativas como um judeu, mas ele considerava tudo aquilo como perda, como escória, por causa da sublimidade de Cristo. E ele não desejava ser encontrado com Cristo na sua própria justiça, mas na justiça de Cristo, ser conformado com Cristo em todo o seu sofrimento e na sua morte, para que ele pudesse desfrutar do gozo e da alegria em Cristo Jesus. Então ele diz que considera todas as coisas como refúgio, como lixo, como escória, para de fato gozar da sublimidade de Cristo e ser encontrado em Cristo por causa da justiça de Cristo. Essa é a decisão que Paulo tomou. E nós, enquanto cristãos, a nossa família, ao estudar a Escritura, ao estudar a Palavra de Deus, a igreja, enquanto estuda a Palavra de Deus, ela deveria fazer essas considerações. Cristo, de fato, é a razão da nossa existência, nós vivemos para Ele, nós temos Ele como objetivo primário, como razão da nossa existência. É como se você parasse alguns segundos aí agora e perguntasse para você e para sua família: Cristo é a nossa vida? Cristo é a razão de nós vivermos, de nós existirmos? Se o mundo inteiro acabar, se tudo for destruído, Cristo continua sendo a razão da nossa existência, a razão de sermos cristãos, de sermos movidos por Ele. Ele é o que te consome diariamente. Eu pergunto a você, olha, Cristo é a pessoa que me consome diariamente. Ele é a minha respiração, o meu mover, o meu existir.
né? O meu pensar, ele me consome diariamente. A minha mente é ocupada por esse Cristo, o meu coração é ocupado por esse Cristo, as minhas vontades, todas elas são tomadas por esse Cristo. Cristo é a sua esperança agora e no futuro. Ele é o que tem dado a você sustentação, esperança, alegria apesar das circunstâncias. Ele é a razão da sua alegria, apesar das dores que você sente, de que você sofre, os ataques, as perdas, e também é a sua única esperança para o futuro. Alguns estudiosos concluem esse texto 19 falando a respeito dessa libertação de Paulo, como ele entendendo que viver para Cristo era submeter aos planos de Deus de forma confiante, de forma dependente desse próprio Deus. O que é que ele queria dizer quando ele diz dessa libertação? Ele está dizendo, né, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Alguns estudiosos chegam a dizer que isso significava que ele estava consciente, tranquilo, de que ele haveria ser libertado daquela prisão. Mas se você olhar para o versículo 21, Paulo não é isso basicamente. Ele vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele sabia que tanto ele poderia ser liberto dessa prisão, como ele poderia experimentar a morte. E há outros estudiosos que dizem que ele entendia que qualquer que fosse a decisão de Deus naquele momento em que ele se encontrava preso, aguardando uma sentença, resultaria na sua libertação, seja ela física, seja ela espiritual, seja o crescimento da sua maturidade, da sua santificação, da sua dependência do próprio Deus. Paulo estava dizendo assim, a minha vida, a razão da minha existência, e eu vivo tão somente por Cristo, que independente da decisão que Deus tomar com respeito à circunstância que eu vivo, eu tenho plena consciência de que resultará no meu bem, resultará na glória de Cristo, resultará no louvor do nosso Deus, e isso em instância última ou em última instância vai cooperar para o meu bem, cooperará para que eu seja conformado e transformado à imagem de Cristo. Lembram lá dos amigos de Daniel? Eles dizem a mesma coisa para Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, fique sabendo que nós não duvidamos do nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará dessa fornalha acesa quanto da sua mão. Mas nós estamos decididos. Nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Porque se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Deus quiser nos matar por essa fornalha, nós estamos dispostos a morrer. É isso que dá o entendimento. Isso resulta da compreensão, da clareza das Escrituras de que nós existimos e de que nós vivemos para Cristo. A libertação, nós focamos a libertação porque nós sabemos, qualquer que seja o resultado, a decisão é de Deus, a soberania é de Deus. E qualquer que seja a decisão, ela vai cooperar para o meu bem, para o seu bem, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. E era basicamente isso que Paulo estava entendendo. Deus apenas não nos salva para entrar no céu, mas Ele nos salva com um objetivo primário, com um papel a cumprir na nossa vida, que é nos conformar à imagem e semelhança do Seu Filho. Como que a nossa família precisa entender isso? Como que a nossa igreja precisa entender isso? A razão da nossa existência, a razão pela qual nós vivemos, a razão dos resultados. Nós cremos na libertação, seja ela imediata, seja ela temporária, seja ela final. Nós seremos libertos no novo céus e na nova terra. Nós seremos novas criaturas e mais do que isso, nós seremos conformados e transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, em Romanos 8, versículo 28 e 29, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. E o versículo 29 fala que, e aqueles que ele conheceu de antemão, ele também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Então ele está dizendo que todas as coisas absolutamente cooperam para o nosso bem. Qual é o nosso bem primário à luz do conhecimento de Paulo e das Escrituras? É que ele, em todas as circunstâncias, em todas as situações, ele está nos conformando à imagem e semelhança
desse Cristo. Filipenses 1:20 diz assim, olha, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essas são as convicções que são resultado do nosso entendimento, da nossa compreensão de que nós vivemos, de que nós existimos tão somente para Cristo. Ele diz, não serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse é o ensinamento que nós devemos dar à nossa família, à nossa igreja. Independente da circunstância, independente da situação, da morte ou da vida, nós não seremos envergonhados. Nós temos a ousadia para reafirmar e para afirmar de que Cristo será engrandecido e glorificado, seja na nossa morte, seja na nossa vida. Paulo entendia claramente que todo esse processo que ele estava passando nessa prisão cooperava para o seu crescimento e, em última instância, cooperava para o engrandecimento do nome de Cristo, para a glória de Cristo, e que ele jamais seria envergonhado, independente da libertação física e espiritual, morrendo ou vivendo, sendo liberto ou indo para o céu. Cristo seria engrandecido, ele seria glorificado. Viver para Cristo significa confiar plenamente no plano de Deus e no propósito de Deus para as nossas vidas. Deus o abençoe. Deus sustente você e a sua família, sustente as nossas igrejas e cada cristão espalhado nesse mundo, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Deus os abençoe e até mais.